Podcast Por Dentro do Orçamento Público, com César Lima. Olá, você está ouvindo o podcast Por Dentro do Orçamento Público. Eu sou César Lima e aqui explico tudo o que você precisa saber sobre como os políticos estão gastando o seu dinheiro. Hoje vamos falar sobre o tema mais discutido nos últimos 30 anos no Brasil, a reforma tributária. A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária. E o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, deu até meados de maio para que os parlamentares apresentem um parecer sobre o tema. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em evento da Câmara Americana de Negócios que essa reforma precisa ser aprovada ainda em 2023. Vamos estar ao lado também do ministro Haddad na reforma tributária. É a nossa única bala de prata. É a que nós temos para resolver decisivamente os problemas do Brasil, garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que garanta a justiça tributária. Com isso, quem ganha a sociedade somos todos nós. Será? Vamos entender um pouco como é que funciona o sistema tributário brasileiro. A Constituição Federal discrimina quais são os impostos federais, tipo imposto de renda, IPI, COFINS, né? Quais são os impostos estaduais, como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e quais são os impostos municipais, como o Imposto sobre Serviço, ISS, e o PVA, IPTU, esse que vocês pagam todo ano, né? O que acontece na reforma tributária é que o emaranhado de normas faz com que seja fácil para alguns, né, burlar o fisco. São muitas normas. Em 2017, um professor de direito tributário, eu acho que num exercício meio sarcástico, né, juntou toda a legislação brasileira tributária, a federal, as estaduais e as municipais, e fez um livro. Esse livro pesava 7,5 toneladas, tinha 41.200 páginas. Então vocês pensem aí no tamanho do problema que nós temos. Eu só acredito... Hoje o que está se pensando em termos de reforma tributária no Congresso é um início de todo um trabalho que depois vai ter que ser, né, reverberado aí nos estados e municípios, tá? Hoje nós temos dois pontos principais que estão sendo discutidos na reforma tributária: a simplificação dos impostos e a efetividade na cobrança dos impostos, tá? Nós temos duas propostas principais tramitando no Congresso Nacional: a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019, tá? A PEC 110 do Senado Federal e a PEC 45 da Câmara dos Deputados. No final das contas, essas duas PECs tendem a se fundir, né, e virarem uma PEC só, porque não vai dar, né, para elas ficarem separadas. Eles vão fazer duas reformas tributárias, tá? A ideia hoje é criar um tipo de imposto sobre o valor agregado, né, que elimine alguns impostos e contribuições cobrados, né, em torno de um só tributo, tá? Bem, desde que eu entrei no Congresso em 1994, se discute reforma tributária. A questão é que ninguém quer perder. A União não quer perder a arrecadação, os estados não querem perder a arrecadação, os municípios não querem perder a arrecadação, ainda que essa perda seja transitória, né? Uma vez que você amplia a base de tributação, com o tempo, ainda que você tenha alíquotas menores, com o tempo a tendência é que a sua arrecadação melhore, né? Mas essa transição sempre tem aí uma resistência por parte de estados e municípios. E isso pesa na vida do brasileiro, né? A gente aí, nós, pessoas físicas comuns, né, já começamos o ano já pensando em alguns impostos que impactam bastante nossas vidas. PVA, IPTU, são impostos que são caros, né, e que impactam bastante no orçamento das famílias. Você vai comprar alguma coisa hoje, né, você vê lá discriminado nas notas fiscais quais impostos você está pagando.
Para uma horinha, dá uma olhadinha lá nos impostos que você paga, nos impostos que você paga na sua conta de luz, na sua conta de água. Então, ainda que hoje você esteja num nível salarial que pague pouco ou nenhum imposto de renda, você paga muitos impostos. Eles estão aí no seu dia a dia, até numa balinha que você compra para o seu filho, né? Bem, então o que nós temos que esperar dessa reforma tributária? Simplificação, porque são muitos impostos. Então, assim, há pessoas que pagam muito, há pessoas que não pagam nada, porque há brechas na legislação que fazem com que pessoas ricas, e isso a gente escuta todos os dias, paguem menos imposto do que pessoas de classe média ou de classe baixa. Então, quer dizer, essa é uma coisa que a reforma tributária tem que pegar muito seriamente, né? Bem, vamos esperar que esse grupo de trabalho na Câmara chegue a um consenso e que esse consenso na Câmara também seja aceito pelo Senado Federal, né? Uma vez que a Câmara ela não exprime tão bem a vontade dos estados, né, das unidades federativas, quanto o Senado. No Senado, os governadores têm muita força perante suas bancadas. Então acaba que quando chega no Senado e afeta de alguma forma os orçamentos estaduais, né, essas propostas de reforma tributária tendem a ser meio que combatidas, tá? Então é complicado, mas é necessário. A pressa em se aprovar ainda nesse ano, claro, é para aproveitar aí um capital político que o governo ainda tem no pós-eleição, né? Espero que esse capital não tenha sido gasto totalmente na PEC de transição, mas vai ser necessário que o governo envide aí muitos esforços na tentativa de aprovar uma proposta que seja mais ampla, porque algumas reformas tributárias já ocorreram no Brasil, mas foram reformas que a gente não pode chamar de reforma, né? Assim, comparando com uma reforma, por exemplo, da nossa casa, a reforma foi uma demão de tinta na parede, não teve uma reforma drástica, né? Caso se consiga agora realmente essa substituição de alguns impostos por um imposto sobre valor agregado, isso daí vai ser o maior passo, né, dado pela reforma tributária nos últimos 30 anos no Brasil. Então vamos torcer para que o parlamento, né, consiga dar vazão a essa reforma tributária. Bem, estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast, né, sobre as notícias sobre dinheiro público no Brasil, que avançam muito rápido. Mas não se preocupe, aqui você vai estar sempre informado. Eu sou César Lima e essa é uma produção original Brasil 61. Te espero na próxima semana. Até mais. Você ouviu o podcast Por Dentro do Orçamento Público, com César Lima. Aqui na Rádio Toda Sua, você fica informado com notícias atualizadas diretamente do portal Brasil61.com, a plataforma de comunicação do Brasil Real.